Gente, foi provado cientificamente que a premonição existe. Será? Bom, pessoal, essa discussão se existe o fenômeno psi, que é uma forma de influência sobre os indivíduos que não é perceptível através dos mecanismos naturais que nós conhecemos hoje, sobre a conduta das pessoas, é uma coisa que remonta toda a história da psicologia. Mas ela ficou mais intensificada quando foi publicado um artigo no início de 2011 por Daryl Bem. Daryl Bem é um grande psicólogo, bastante reconhecido, professor da Cornell University, foi durante muito tempo psicólogo social, mas a partir de 94 ele começou a estudar os fenômenos paranormais, tentar demonstrar se eles existem ou não, com a hipótese de que eles existam. Então assim, em 2011 ele conseguiu colocar um artigo na Journal of Personality and Social Psychology, que é uma revista de um fator de impacto maior do que 5. Isso é bastante coisa, é uma revista de grande prestígio na psicologia, e essa publicação dele foi bastante criticada. Então, primeiro eu vou comentar sobre o artigo dele em si. O nome do artigo dele é Sentindo o Futuro. Então, ele desenvolveu 9 experimentos dentro de uma mesma pesquisa para analisar a capacidade das pessoas de prever o futuro, a capacidade que nós temos de ser influenciados pelo nosso futuro, como se a gente tivesse já vivido o futuro e ele volta e influencia o nosso presente. Então assim, ele desenvolveu 9 experimentos para tentar analisar isso. 3 deles ficaram bastante conhecidos e eu vou explicar eles agora. O primeiro funcionava da seguinte maneira: a pessoa sentava diante de um computador e era apresentada 2 imagens com 2 cortinas. E daí o pesquisador, que era ele, dizia para a pessoa: olha, atrás de uma dessas cortinas tem uma parede branca, ou tem uma imagem positiva qualquer, ou tem uma imagem erótica. E dizia a pessoa, qual é a imagem, qual é que você acredita que tem a imagem erótica? A cortina 1 ou a cortina 2? Ele fez isso 36 vezes com a mesma pessoa. O que ele verificou foi que, em média, se fosse analisar o acaso, o efeito do acaso, seria 20% de acerto. O que ele achou foi 27% de acerto quando havia uma imagem erótica atrás da cortina. E ele discute que esses 7% a mais tem uma relevância, tem uma significância estatística. Tem até uma palestra dele colocada aqui embaixo, que ele coloca que foi feita uma entrevista com ele, e a pessoa até duvidou desses 7%, ele foi lá explicando. Depois, na sequência desse vídeo, eu vou explicar as críticas que ele teve, críticas duras à estatística. Mas primeiro, vamos entender como é que foi o experimento dele. Bom, ele achou então essa significância estatística para as pessoas e até tece uma argumentação para colocar que essa premonição com relação a imagens eróticas teria uma função adaptativa, porque seria uma forma das pessoas identificarem possíveis oportunidades sexuais. O outro experimento dele, que também ficou bastante conhecido, ele tentou identificar se as pessoas antever algum tipo de estímulo negativo que lhe seria apresentado e tentar evitar esses estímulos. E ele verificou também que as pessoas tentavam sim evitar os estímulos negativos que apareciam na tela. O outro experimento que ele fez foi com priming retroativo. O que seria priming retroativo? Então, priming é um tipo de fenômeno bastante observado e bastante corroborado por várias investigações de psicologia social, psicologia cognitiva, enfim. Como que basicamente funciona isso? Vou dar um exemplo. Você apresenta para a pessoa uma imagem e ela tem que avaliar se aquela imagem é positiva ou é negativa. Só que antes dela avaliar, você apresenta para ela por alguns milésimos de segundo uma palavra, por exemplo, que seja negativa ou positiva. O que ele já está identificado é que quando você apresenta antes da imagem uma palavra positiva e a imagem é uma imagem positiva, a pessoa tende a avaliar ela mais rápido.
Quando você apresenta antes da imagem uma palavra negativa e a imagem é positiva, a pessoa tende a avaliar a imagem mais devagar, porque existe uma incongruência cognitiva entre o negativo e o positivo, então isso dá alguma alteração no tempo de resposta dela. Esse é o prime normal. O que ele quis identificar é o prime retroativo, ou seja, se a apresentação desse prime depois da imagem influenciaria o tempo de resposta da pessoa. Por quê? Pela teoria dele, as pessoas já sentiriam esse futuro e responderiam a ele. Então sentiriam essa congruência ou essa incongruência cognitiva. De novo, ele fez as análises estatísticas dele e concluiu que sim, que as pessoas que têm, que depois da imagem receberiam, mesmo sem saber, um prime negativo e a imagem era positiva, elas tendiam a analisar aquela imagem mais devagar. Enquanto que, se a pessoa recebia uma imagem positiva e depois um prime positivo também, que confirmava aquilo ali, elas tendiam a responder, a avaliar aquela imagem em um tempo menor. Então ele argumenta que existe esse fator prime retroativo, né, do futuro influenciando o presente do indivíduo. Bom, como era de se esperar, essa pesquisa dele teve uma grande repercussão e inclusive motivou vários pesquisadores a criticarem duramente. Uma grande crítica que foi feita a ele foi publicada na mesma revista, logo no volume seguinte. Essa pesquisa ela pegou os resultados dele e reanalisou e jogou outros testes estatísticos ali e percebeu o seguinte, que ele exagerou muito os resultados dele. Na realidade, ele usou alguns testes estatísticos que favoreciam, corroboravam a hipótese que ele vinha traçando de que esse fenômeno era um fenômeno real. Só que o que essa pesquisa demonstrou, essa pesquisa que reanalisou os dados dele, foi que os resultados dele colocam muito mais para o lado da hipótese nula do que para a hipótese de confirmação. Então eles mostraram que ele foi altamente tendencioso na análise dos dados. Teve uma outra pesquisa também que foi colocada, criticando duramente, não ele propriamente dito. É uma pesquisa, até um artigo que satiriza esses resultados. Mas ele demonstrou que o problema não foi do Daryl Bem. O problema foi da revista, que deveria, justamente por ser uma revista bastante conhecida, deveria ter sido muito mais criteriosa no momento de analisar aqueles resultados e de decidir por aceitar ou não o artigo. Então a revista, os revisores dela pecaram bastante. Isso, gente, teve uma implicação assim enorme para a psicologia, mas eu vou fazer um vídeo à parte falando sobre isso, porque senão teria que fugir do assunto e não vai ser legal. Mas o desenrolar da história é muito maior do que propriamente existir ou não existir o fenômeno psi. Mas aí depois, é claro que ele não contente com isso, ele publicou uma resposta às críticas. E sabe aquela questão assim que às vezes é melhor a gente ficar quieto do que rebater? Pois é. Então assim, eu estou demonstrando aqui alguns artigos que reanalisaram a pesquisa dele e concluíram que ele extrapolou os dados e que não justifica você defender a existência da pré-cognição. Mas será que já tem outros experimentos que analisaram, foram a campo mesmo e chegaram a um resultado negativo, um resultado que apoia a hipótese nula? Então esse é um artigo publicado na PLOS-ONE, que também é uma revista de grande fator de impacto, no início do ano passado, em que ele apresenta 3 experimentos que tentaram replicar os mesmos feitos pelo Daryl Bem e chegaram à conclusão de que eles não existem. A estatística não corrobora a existência da pré-cognição. Não corrobora a existência do futuro influenciando o nosso presente no momento de a gente tomar alguma decisão. E essa foi uma outra investigação publicada no final do ano passado, que tentou analisar esse prime retroativo dele usando textos. Então, assim, essa foi bem interessante, porque, assim, eles apresentaram um grupo de sujeitos iria ler um texto qualquer, e na sequência, sem eles saberem, eles iriam ler o mesmo texto. O outro grupo, ele iria ler um texto qualquer, e na sequência, também sem saber, ele ia ler um outro texto, diferente daquele inicial. Pergunta, quando vocês leram um texto qualquer, quando vocês vão ler ele de novo, vocês leem ele mais rápido ou mais devagar? A grande maioria das pessoas lê mais rápido.
Então o que eles tentaram identificar isso? Se esse prime retroativo, se essa influência do futuro no presente realmente existe, quando a pessoa estivesse lendo um texto que leria o mesmo na sequência, mesmo sem saber, ela iria ler mais rápido do que o outro grupo. E eles demonstraram que não acontece isso. A velocidade da leitura não difere entre os dois grupos, mostrando que essa influência do futuro no presente, de novo, não se sustenta. Então, assim, isso quer dizer que não existe premonição, não existe precognição? Não. O que quer dizer? Que hoje em dia não existe nenhum tipo de evidência sólida, consistente, que apoie a existência desse fenômeno. Pode ser que algum dia alguém venha descobrir que existe. E daí nós vamos ter que entender todos os mecanismos que produzem esse fenômeno. Então, assim, eu estou colocando aqui embaixo, além das referências, algumas reportagens também com ele, explicando esse reboliço, tem da BBC, tem de várias coisas, e que vocês vão podendo conferir também. Bom, agradeço novamente por assistir ao vídeo. Se gostou, dá um like. Se não gostou, pode também dar um dislike, mas aí eu vou só pedir uma coisa. Se você for dar um dislike, comenta aqui embaixo por que está fazendo isso. Porque daí serve até como um feedback para mim. Então, talvez se tem algum fator muito negativo no meu vídeo, eu posso melhorar para o próximo. Certo? Então isso é importante até para desenvolver as ideias, para desenvolver o canal. Então, se você for colocar o dislike, eu peço por gentileza que você explique por quê. Né? Se não, também não precisa, é só, né? Uma solicitação que eu faço. Outra coisa, então comentem, né? Tirem as dúvidas aqui embaixo, na medida do possível eu vou respondendo a elas. Ajudem na divulgação, se inscrevam no canal, se inscrevam na página desse canal no Facebook, até porque agora eu estou reativando o meu blog, então eu estou publicando alguns textos lá, também de divulgação científica, e obviamente não vou fazer vídeos sobre o meu texto, então eu lanço esses meus textos todos lá na página do Facebook, e se você está inscrito lá, você consegue ter acesso às informações também. Ok? Então valeu, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!